Pastor Jean Felipe. Mais uma vez é um privilégio estar com os irmãos aqui nesse devocional. Irmãos, nós estamos numa geração do eu. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto que se encontra em Filipenses capítulo 3, no versículo 5, que diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei por perca, por Cristo. E na verdade tenho também por perca todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas as coisas, mas a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Observe que esta carta de Paulo, ele está fazendo uma autoanálise da vida dele antes de Cristo e depois que ele conheceu a Cristo. A geração que nós estamos vivendo está precisando de fato conhecer a Cristo, conhecer o verdadeiro propósito do Evangelho. Paulo está falando de si mesmo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de hebreu, fui fariseu, segundo a lei irrepreensível, zeloso na palavra, na lei. O que ele está falando? Sobre o eu, sobre tudo aquilo que ele acreditava. Nós estamos numa geração que as pessoas dizem assim: eu sou bom, eu sou trabalhador, não cometo nenhum crime, eu consigo, eu conquisto, eu isso, eu aquilo. E elas se vangloriam nas suas obras, mas esquece que tudo foi feito por Ele e tudo tem que passar pelas mãos dele. Observe que essa geração ela se acha justa, mas a palavra em Romanos 3,10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Você sabe que essa geração está perecendo porque elas aprenderam a conquistar. Ela aprendeu a correr atrás dos objetivos, a vencer na vida. Só que é uma geração muito frágil no outro lado. É uma geração que não aprendeu a perder. Uma geração que só sabe ganhar, pessoas que só sabem ganhar, jovens, adultos, pessoas mais velhas. Quando vem a perca, ela não consegue lidar com a situação. Muitos acabam tirando sua própria vida, muitos acabam desistindo, se afundando em drogas, em bebidas. Acaba desistindo de tudo. Por quê? Porque não aprendeu a lidar com percas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer para nós? Que tudo aquilo que ele achava que era lucro, tudo aquilo que ele era, pela excelência do conhecimento a Cristo, se tornou perca. Ele chega a usar a palavra se tornou esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo. Você sabe o que eu quero te dizer, irmãos? Que nós precisamos conhecer mais Jesus todos os dias. Pastor, o Senhor também, eu principalmente. Porque é em Cristo que nós aprendemos a dar valor ao que realmente importa. É em Cristo Jesus que nós podemos olhar para a nossa casa, para a nossa família e ver que elas têm muito mais valor do que o mundo oferece lá fora. Que é centenas de coisas que eu já citei aqui. O mundo oferece distrações, diversão noturna, festa, que são prazeres que são até bons. Se fosse ruim, não tinha uma geração toda quase corrompida, perdida. E eles acabam não dando valor ao que realmente importa. Estar em casa, com a sua família, tendo momentos alegres com as pessoas que realmente importam.
Os jovens às vezes deixam seu pai, sua mãe e para ficar com amigos, e não que não seja errado, mas depende muito com quem você anda. Direi quem tu és. Então é uma geração que ela inverte muito os valores do que realmente importa. O apóstolo Paulo falou assim: tudo aquilo que eu era, que eu acreditava, que eu achava que tinha valor, quando eu conheci a Cristo, aquilo se tornou necessidade secundária. Ele fala assim: olha, pela excelência do conhecimento a Cristo. Essa geração está precisando conhecer a Cristo de fato e de verdade. E como ele continua o versículo dizendo assim: e ser achado nele. Você sabe o que é isso, irmãos? As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo reinando em nossas vidas. Não só de falácia, não só de títulos, de casca. Não, nós temos que exalar a excelência de Cristo de dentro para fora. Não foi de fora para dentro, nunca foi. A igreja às vezes se perdeu no tempo, se perdeu conforme passou o tempo e começou a santificar muito de fora para dentro. Não, você pode falar muito bem, mas a Cristo não convence com sua fala, porque ele enxerga a intenção do seu coração. Então o que eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que nós precisamos estar mais perto de Cristo e ser achado nele para ver o que realmente importa em nossa vida. A excelência do conhecimento de Cristo Jesus faz nós enxergarmos as percas de uma forma diferente e aprender a lidar com elas e transformá-las em lucro. É mais ou menos assim. Eu, quando era muito jovem, eu comprei uma moto. Não tinha habilitação, não estava preparado. E eu fui pego numa blitz e eu perdi. Mas naquela época eu bebia, eu era do mundo, usava drogas. Então aquela perca ali para mim, na verdade foi lucro. Porque era Jesus já guardando a minha vida, para que eu não sofresse um acidente, não morresse ou fosse paraplégico. Não. Na época, lógico, aquilo para mim foi um abalo. Poxa, né? Mas hoje eu vejo que aquela perca na minha vida se tornou um lucro. Hoje, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Para encerrar, irmãos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: tenho, porém, tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder venha de Deus e não de mim. Você tem um tesouro precioso dentro de você, que é dado pela excelência do poder de Deus, pela revelação de Cristo Jesus em você. Mas você continua sendo vaso de barro. Pela misericórdia de Deus, Deus nos escolheu, ou talvez você está me assistindo e ainda não entregou sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus, porque sem Jesus você é só um vaso de barro que pode ser quebrado a qualquer momento, e sem o tesouro dentro de si, às vezes não tem recuperação. Então entregue a sua vida para Jesus. E se você já entregou a sua vida para Jesus e teve algumas percas na sua vida, entenda que às vezes essas percas é porque Jesus queria que você conhecesse mais Ele, que você orasse mais, buscasse mais. E que às vezes perdemos coisas porque Jesus quer nos achar nele e não em coisas. Essa geração se perdeu aqui porque ela não sabe perder. Mas em Cristo Jesus, as percas se tornam lucro. Fique com essa palavra, meu irmão. Você é um vaso nas mãos do Senhor com um tesouro muito precioso dentro de si. Mas o poder sempre é dele. Nada de eu consigo, eu conquisto, eu isso, eu aquilo. Não.
é tudo para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. Quando você entender isso, você vai conseguir lidar com as perdas muito mais facilmente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Curta esse vídeo, compartilhe para reforçar o nosso trabalho aí, para estar alcançando almas, alcançando vidas, que é o propósito deste canal. Pregar a palavra, alcançar aquele que está longe do caminho do Senhor, ou aquele que ainda não encontrou o Senhor e precisa encontrar este tesouro. Quando você compartilha, você está compartilhando o tesouro do reino dos céus na vida de outras pessoas. Então, desde já eu agradeço por estar comigo aqui, com a minha esposa, que também coloca vídeos aqui, estamos juntos como casal. Então, desde já, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém e graças a Deus.